Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para cumprir o que prometemos, falar acerca de conhecimentos teológicos, filosóficos e outras coisas mais da vida. E hoje temos um assunto maravilhoso, mas de antemão eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal do YouTube. Tem lá Ananias Ferreira da Silva, Ananias Ferreira, você só vai colocar que vai achar. Depois eu melhoro um pouco para a gente se entrosar melhor. E quero também agradecer a todas as pessoas que curtiram minha postagem no Facebook, dizendo palavras maravilhosas, me incentivando. Obrigado, gente. Lança a tua proposta, vem discutir coisas boas comigo. Vamos falar da vida, do pensamento, da arte de viver e de pensar criticamente, saudavelmente. E para hoje nós temos a teoria do conhecimento. Vamos trabalhar a teoria do conhecimento. Claro que, mais além, vamos tratar disso de uma forma mais ampla. De antemão a gente vai começar falando sobre o pensamento. Entretanto, dentro da área da teoria do conhecimento, nós temos a percepção, a memória, a imaginação, a linguagem, o pensamento, a consciência. Mas agora, para início, a gente vai tratar do pensamento. Por que pensamos? Por que precisamos pensar? Quem nos deu o pensamento? Fomos feitos para pensar? Claro, todos nós que podemos raciocinar, fomos feitos para pensar e somos direcionados para o bem. Mas quem nos direciona para o bem? Certamente quem criou nossa mente. Deus, o Criador. Não é isso? Podemos começar com a citação de Provérbio. Provérbio, no capítulo 2, versículo de 1 a 10, nos diz assim: se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscar a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Então, veja o que Deus já nos deixa claro acerca do buscar o conhecimento. Conhecimento é vida, saber é viver. O psicólogo William James disse o seguinte: a maior descoberta da minha geração é que as pessoas podem mudar suas vidas mudando suas atitudes mentais. Tudo começa na mente. Tudo vem da apreensão que a mente faz da realidade. Conhecer a realidade, corresponder-se com a realidade. John Stott falou que certamente Deus reduz o orgulho do homem, mas ele não despreza a mente que ele mesmo formou. Em 2 Coríntios 10, 2 e 5, Paulo fala que as armas da nossa milícia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, Cristo é Senhor. Cristo é nossa autoridade. Ele é quem e por quem e a quem nós devemos conformar nossa mente. Mas por que pensamos? Por que podemos pensar? Primeiro, Deus, semelhante a Ele mesmo, capacitou a todo homem a pensar, a ver e refletir, porque Deus é um ser racional. Deus é uma mente ou tem mente. Então ele, para se corresponder conosco, ele nos deu uma mente, algo pelo qual eu possa raciocinar acerca de Deus, do conhecimento de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 27, diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Sendo assim, Deus se comunica conosco de uma forma diferente das outras criaturas. Por exemplo, os animais, que agem por instinto, obedecem a Deus por instinto. Como também frisou um certo pensador, as formigas são mais conscientes e prudentes que os preguiçosos. Touros e burros tendem a ser mais obedientes aos donos do que alguns cristãos.
E os pássaros migratórios são melhores no arrependimento, pois quando migram, sempre voltam, enquanto algumas pessoas relapsas vão e falham em voltar. Essa capacidade de refletir, de raciocinar sobre o mundo, sobre Deus, depende também da vontade. E é na vontade que Deus age em nós. É na vontade que Deus capacita a nossa escolha, a ouvir, a perceber melhor. Lembro-me da minha mãe, quando ela conversando comigo, ela disse que desde pequenininha, ela tenta ficar acordada para perceber a hora que ela começa a dormir, mas nunca conseguiu. Mas veja, com 74 anos, ela já raciocinou desde pequenininha acerca da realidade de si mesmo. Como eu durmo? Por que eu consigo dormir e não vejo? Por que eu não vejo a mim mesmo? Então isso é uma área do conhecimento filosófico. Quando a gente deixa Deus, com a luz do Espírito, trabalhar em nossa mente, tudo melhora. Passamos a ver agora com os olhos de Deus. Imagina você olhar toda a realidade do mundo com os olhos divinos. As circunstâncias, as dores, as dúvidas, as pessoas. Como seria bom, porque Deus sempre vê melhor que nós. Podemos pensar, e fomos feitos para pensar, porque o próprio Pai e Senhor nos convida a dialogar com Ele, a pensar com Ele. Em Isaías, o Senhor diz, venha, vamos refletir, arrazoar junto, diz o Senhor. Ou seja, o que você tem para me dizer? Diga-me aqui agora, fale comigo. Se você quer perdão, fale comigo. Se você quer conhecimento, fale comigo. Se você quer ser humilde, tirar o orgulho, fale comigo. Então, Deus coloca em nós essa capacidade de se relacionar com Ele, de corresponder ao conhecimento dEle. Conhecimento de Deus é vida. Conhecimento do mundo é necessário para que eu possa viver no mundo com virtude, estratégia. Então, claro que a maior sabedoria, a maior luz para que eu possa me colocar diante das adversidades e da estrutura do mundo é a intimidade e o conhecimento de Deus. E para isso, Deus nos ajuda. Podemos pensar, e fomos feitos para isso, porque toda revelação de Deus é racional, seja ela natural ou especial, ou seja, Deus nos traz o conhecimento dele, ou seja, de todas as coisas racionalmente, por meio da natureza, ou por meio da Bíblia, ou por meio de Cristo, porque Cristo é a junção dos dois. Ele é o verbo, a palavra encarnada, a natureza, ou seja, Deus é o verbo, Cristo é o verbo encarnado. Romanos deixa claro que Deus deu esse sentimento, essa capacidade do homem entender, perceber e escolher Deus ou não. Mas o homem resolve voltar atrás, adorar mais a criatura do que o Criador, entende? Dessa forma, todos os homens, em certo sentido, conhecem Deus, têm o conhecimento de Deus. Podemos pensar, e fomos feitos para pensar para isso, porque somos julgados pelo conhecimento. Aprender ou não depende muito das nossas escolhas. Imagina bem, veja Jesus o que diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ou seja, Deus fala, eu a apreendo com minha mente, porque eu devo amar de todo o meu coração, de todo o meu pensamento, e me conformo àquilo que Ele me disse, aprendo a ouvir por meio do Espírito Santo, raciocinando a fé, porque a fé me ensinará a buscar compreensão, e eu tenho que, para ter fé, ter uma base, a base racional. Minha fé não pode ser irracional. A Bíblia diz também que o Senhor relata, quando Ele escreve que meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Há um certo adágio, uma certa palavra, uma certa ideia de que o cristão não precisa conhecer muito, não precisa estudar. Claro, aqueles que não podem, os que podem fazem de tudo, aprendem para ajudá-los, para encaminhá-los, sabendo que todos são iguais perante Deus em termos de salvação, em termos de trabalho, cada um tem sua função diferente. Em Provérbio, a palavra nos diz que feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Concluindo, podemos entender que a fé não é o oposto da razão, mas a verdadeira fé confia com razão em todas as grandes promessas de Deus. Acompanhe o que expressou um homem chamado Bernard Baruch
Todas as falhas que encontrei, todos os erros que cometi, todas as tolices em que me meti na vida pública ou particular foram consequência de agir sem pensar. Sócrates, falando a Glauco, ele alertou dizendo assim: é preciso se habituar à luz do sol antes de ser capaz de vê-lo, no livro da República. Martyn Lloyd-Jones deixa um recado para nós. Eu quero ler para vocês de uma forma coerente, maravilhosa, para a gente finalizar nosso trabalho. Ele disse assim: fé, de acordo com o ensinamento de Nosso Senhor, é um pensamento primário. E o problema do homem de pequena fé é que ele não pensa. O problema do homem de pequena fé é que ele não pensa. Ele permite que a circunstância o envolva. Ele se sente dominado pela circunstância. A fé cristã é essencialmente reflexiva. Olhe os pássaros, pense neles e tire conclusões. Olhe a grama, olhe as flores do campo, considere-as. Olhe a natureza. Ela fala. Ela aponta para o Criador. Ela aponta para a realidade. Não usufrua só dela, aprenda com ela. Aprendamos com ela. As Escrituras, a sabedoria bíblica, o conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nosso trabalho de hoje veio nos trazer apropriadamente um apelo para que todos nós possamos desejar conhecer Deus, prosseguir em conhecê-lo, porque isso é um caminho da eternidade, é a própria eternidade conhecer ao Senhor. E eu quero que os irmãos, os amigos, continuem sempre junto comigo e empenhem seu coração a orar por mim, a orar pelo meu trabalho e a buscar sempre a Deus, não só por mim, pelo meu trabalho, mas por cada detalhe do conhecimento da sua vida. Aproveitando o ensejo, eu gostaria de apresentar esse livro do John Stott, Crer é Também Pensar, da editora ABU. Esse livro vai abordar tudo o que a gente falou aqui e muito mais. Quero agradecer a todos a atenção, obrigado e até a próxima!